sinal de vitória. Louvado seja Deus, aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus está aqui nesta noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Se você fechar os teus olhos para casa, tu abrir os teus olhos da fé, tu vai ver que Jesus tem bênção. Jesus vai curar tuas enfermidades nesta noite. Porque Ele é Deus que cura, que faz, que tem e que pode todas as coisas nesta noite. Senhor Deus, Senhor Pai, nesta noite, Senhor, estou diante desta palavra, meu Deus. Oh Deus, é Tu que revela, é Tu que fala, é Tu que usa, meu Deus. Senhor Espírito de Deus, dai-me revelação desta palavra para o coração destas vidas. Oh meu Deus, que não venha ser eu, mas que o meu não desapareça e apareça, Senhor. Oh meu Deus, o poder, oh pela autoridade do Teu nome, em nome de Jesus. Irmãos, podem vos assentar, bater as palmas para Jesus, pode glorificar a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, nós estamos diante de uma palavra, um homem chamado Pedro. A Bíblia fala que este homem tinha uma profissão muito interessante. A profissão deste homem era pescador. Muitos dizem que este homem era um simples pescador. Muitos dizem que este homem era um pescador simples. Mas não é isso que a Bíblia nos revela. A Bíblia fala, graças a Deus, que este homem era um pescador muito inteligente. Este homem era um homem que sabia sobre pesca, sabia como ir ao mar. Este homem sabia quando o mar ia se embebecer. Este homem conhecia o mar. Este homem conhecia os melhores peixes, as melhores sardinhas. Este homem conhecia os peixes mais maravilhosos. Este homem conhecia. Este homem entendia sobre o vento. Este homem entendia sobre o sol. Eu creio, graças a Deus, que este homem, ele era um homem muito inteligente sobre a pesca. E a Bíblia diz, graças a Deus, que um certo dia, este homem chamado Simão Pedro, ele foi ao teu mar. Mas esse dia, a Bíblia diz que esse dia não estava para peixe. Esse dia foi um dia difícil. E a Bíblia diz que esse homem pescou a noite inteira. Esse homem lançou a rede. Esse homem usou todos os seus argumentos, todas as suas táticas para pescar peixes, porque esse homem, como alguns pregadores dizem que esse homem era um simples pescador, não. Esse homem foi um pescador desde berço. Pedro era um homem que conhecia sobre pesca desde a sua infância. Pedro era um homem, graças a Deus, que o seu pai era pescador, que o seu avô era pescador, que o seu bisavô era pescador, e quem sabe até mesmo o seu tataravô. Ele era um pescador de geração. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que um certo dia, ninguém entendia mais de pesca sobre que neste homem chamado Pedro. Ninguém entendia, ninguém podia falar mais de pesca porque perdia para Pedro. Mas um certo dia a Bíblia diz que esse homem saiu para pescar. E ele não conseguiu nada a noite inteira. Esse homem não conseguiu pegar um sequer peixinho. A Bíblia diz, mas um certo dia a Bíblia diz que o homem chamado Jesus de Nazaré, ele estava ensinando nos barcos. E esse barco, avistando desse barco, ele viu esse barco esse barco que era de Simão Pedro. E ele, sabendo o coração desse homem chamado Simão Pedro, percebeu que eles estavam com um olhar de tristeza, porque eles dependiam da pesca. Eles dependiam daquela pesca, porque eles vendiam aquela pesca para alimento das suas famílias. E a Bíblia diz que ali um certo homem chamado Jesus olhou para ele e disse: você não pescou nada a noite inteira, né? E Pedro olhando disse: não pescamos nada a noite inteira. Então volta para o mar e agora lança a tua rede. E a Bíblia diz que aquele homem olhou e viu que quem estava falando com ele não era um homem comum. Porque se fosse um homem comum, ele não teria ouvido, ele não teria dado ouvido para aquele homem, porque de pesca ele entendia, de pescaria ele entendia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele olhando, louvado, ele arrancou de si todo o seu ego, ele arrancou de si toda a sua sabedoria, ele arrancou de si todo o seu orgulho, e ele disse para o Senhor, porque ele estava percebendo que aquela voz não era uma voz qualquer, não era uma voz comum, mas a Bíblia diz assim, que ele disse para Deus, disse: mestre, nós não pescamos nada a noite inteira, nós não conseguimos sequer um peixinho, nós não conseguimos, mas porque tu manda,
mas eu lançarei a rede. Louvado seja Deus. Você sabe, graças a Deus, que Pedro naquela hora, ele teve uma revelação daquele homem que estava falando, não era um homem comum, não era um homem normal, mas ele sabia que aquele homem era o próprio Deus. Pedro teve uma revelação de Gênesis, quando a Bíblia diz, graças a Deus, que Deus tem o poder da sua palavra, disse haja luz e houve luz. Eu quero dizer para você esta noite, a palavra de Deus, essa é vitória para você. Eu sabe que você está triste, mas se ele entrar no teu barco nesta noite, se ele entrar na tua vida nesta noite, e tu ouvires a voz de Deus, louvado ele vai mudar a tua situação. Essa vez eu peço para o irmão, se não tiver um pouco de água. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia, Senhor! Aleluia! Ele percebeu que era o poder daquela palavra. A Bíblia diz que agora ele vai para o barco, ele ouve a voz de Deus. Porque eu quero dizer para você, quem ouve a voz de Deus, recebe bênção. Quem consegue escutar a voz de Deus, recebe vitória. Então nesta noite, você ainda não conseguiu sentir a presença de Deus. Recebe ainda nesta noite a luta, o teu problema, a tua situação. Tu venceu a noite inteira. Tu tens enfrentado uma luta terrível com teus filhos. Mas eu quero dizer para você, será que nesta noite, se o Senhor dizer, lança a tua rede, tu irás ouvir a voz de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que agora aquele homem chamado Simão Pedro, ele arrancou do seu orgulho, ele arrancou o seu ego e voltou para o mar. E a Bíblia diz que quando ele lançou a rede, a Bíblia diz que eles pegaram muito peixe que não podia mais caber no barco. O barco estava a ponto de afundar, porque ele ouviu a voz de Deus. Segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Eu quero dizer para você esta noite que só o poder da palavra de Deus pode mudar situações de vidas que estão angustiadas. Só o poder da palavra de Deus pode transformar o filho. Só o poder da palavra de Deus pode arrancar esse câncer, pode arrancar a doença. Se nesta noite tu ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, levante a tua mão. É o poder da palavra de Deus nesta noite. Quantas pessoas que não creem na palavra de Deus, quantas pessoas que creem lá fora, quantas pessoas que creem em atomante, quantas pessoas que creem em astrólogo, quantas pessoas que creem em simpatia, quantas pessoas que creem, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Mas eu quero dizer para você, só o poder da palavra de Deus, os que nesta palavra, precisa crer. Louvado seja Deus, Allan Kardec. Você não precisa crer. Louvado em espiritismo, em bruxaria, em feitiçaria. Você precisa crer nesta noite na palavra de Deus. Muitas pessoas têm medo do diabo, mas não têm a palavra de Deus. Glórias a Deus. E ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando Deus criou os céus e a terra, os irmãos sabem, os irmãos conhecem que Ele disse, haja luz e houve luz pelo poder da sua palavra. Aleluia! Glórias a Deus! Quando Ele disse que criou os peixes, os animais, as plantas, as estrelas, Ele disse, haja o poder da sua palavra. Glória a Deus! Mas quando Ele criou o homem, aleluia, a Bíblia diz que Ele fez do barro. E a Bíblia diz que Ele soprou na narina daquele homem, que Ele formou do barro. Louvado seja Deus, e deu o espírito de vida, soprou, deu fogo de vida naquele homem. Aleluia! Glórias a Deus. Mas somente um, glórias a Deus, teria que ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, o homem é a única pessoa que para Deus fazer um milagre, ele precisa ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus, Deus não arromba corações. É verdade. Deus não pode arrombar teu coração esta noite. Aleluia. Esta noite eu posso ministrar esta palavra a noite inteira. Esta noite eu posso provar por muito pela Bíblia, mas se tu não abrir o teu coração, você tem que abrir. Você tem que abrir os teus ouvidos para ouvir o que Deus tem para ti. Esta noite eu tenho certeza que nesta
Eu quero dizer nessa noite, se tu veio aqui para ouvir a palavra de Deus, Deus tem poder na tua vida. Você não vai voltar na tua casa a situação que tu entrou. Não vai ficar triste, desanimado com a tua família, mas Deus nesta noite tem algo você crê na voz de Deus. Você crê que o teu barco vai encher de bênção, vai encher a tua vida, alegria no teu coração. Maravilha! Glórias a Deus, muitas pessoas estão doentes por não ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas já morreram por não ouvir a palavra de Deus. Rejeitam a palavra de Deus de qualquer forma. Muitas pessoas já morreram porque não ouviram a palavra de Deus. É verdade, Jesus. Aleluia. Muitas pessoas estão na sepultura, estão sem os ossos porque não ouviram a palavra de Deus. Glórias a Deus. A Bíblia diz que Ezequiel teve uma visão de um vale de ossos seco. E a Bíblia diz, glórias a Deus, que Deus olhou e teve uma visão para Ezequiel. Diz Ezequiel, o que tu vê? Eu vejo um vale de ossos seco. Aleluia. Eu vejo que esses ossos estão sequíssimos. E Deus diz para ele, posso eu ressuscitar esses ossos secos? Ezequiel disse, Senhor, tu sabes. Tu sabes que tu pode ressuscitar esses ossos. E aí o Senhor falou para Ezequiel, disse Ezequiel, glória a Deus, então profetiza a esses ossos secos. E diz a esses ossos secos, ouvi a palavra de Deus. O que é esta revelação que eu trago para você? Deus não podia fazer um milagre sem que os ossos ouvirem a palavra de Deus. Porque Deus não entra que nem Satanás. Deus não entra, Deus não arromba. Deus ele bate na porta. Ouvir as minhas palavras. Eu entrarei na tua casa. Eu entrarei na morada. Eu entrarei na tua vida. Se você ouvir a palavra de Deus. Veja que a Bíblia diz nessa vez que aqueles ossos secos ouviram a palavra de Deus. E de repente aqueles ossos, Deus começou a fazer um milagre naqueles ossos. Deus começou a fazer um milagre a ponto de aqueles ossos começaram a dar um grande barulho. E a Bíblia diz que Deus diz a Ezequiel profetiza sobre os quatro cantos da terra. Vem Espírito! E a Bíblia diz que começou um sopro, glórias a Deus. Levando para o Espírito. E aqueles ossos começou uma barulheira de osso. Era osso se juntando. E de repente aqueles ossos já não estavam mais se juntando. Estavam juntando nervo naqueles ossos. Estavam juntando carne naqueles ossos. Louvado seja Deus. Estavam juntando ali. Louvado seja Deus. Estavam juntando ali. Louvado seja Deus. O organismo daquele corpo. E a Bíblia diz, glórias a Deus, que quando estava formado aqueles corpos, agora Deus fala em Ezequiel, agora profetiza para que venha o Espírito de vida sobre os ossos. Glória a Deus. Quantas pessoas estão mortas espiritual? Quantas pessoas que vêm com Deus para se despertar ao milagre da tua vida? Quantas pessoas que já não conseguem enxergar mais a glória de Deus? Eu quero dizer a você, eu quero que você crê, tu abrir os teus olhos, Deus vai mandar o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o único que pode ressuscitar ossos secos. Quem sabe nessa noite o teu ministério está vazio, quem sabe o teu ministério já morreu. O diabo tem dito que o teu ministério tu não vai se levantar. Você pode pensar e dizer, que nesses ossos secos eu não tenho mais vida, eu não consigo mais, eu não tenho mais força de oração, eu não tenho mais força de voltar a ser aquele que eu era antes, um homem de oração, uma mulher de oração. Eu estou morto na presença de Deus. Mas nesta noite Deus pode profetizar a tua vida. Deus pode profetizar segundo a palavra do Senhor. Olha esses ossos ressuscitados. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! A Bíblia diz que segundo a palavra de Deus, segundo o que Ezequiel profetizou, segundo a palavra de Deus e a vontade de Deus, a Bíblia diz que os ossos se juntavam, obedecendo a voz de Deus. Eles ouviram a palavra de Deus. Porque, meu irmão, todo aquele ossos seco representava uma nação morta, uma nação que já não tinha mais vida, uma nação que não tinha mais alegria,
uma nação e mover os seus sonhos, os seus projetos. Eu quero dizer para você que sabe nessa noite mover projetos de pessoas aqui. Quem sabe nessa noite mover sonhos de pessoas aqui. Pessoas que já não têm, estão com os ossos secos. Mas eu nesta noite eu profetizo em nome de Jesus. Ossos secos, ouvi a palavra de eu disse então Ezequiel profetiza e nessa noite eu profetizo em nome de Jesus. Deus vai ressuscitar sonhos aqui, Deus vai ressuscitar projetos aqui, Deus vai tirar o espírito da vida, está educando essa igreja, Deus vai começar a sobrar na tua vida. Ministério, se o diabo tem dito que tem ministérios parados aqui, pessoas de Deus, o teu ministério está morto, a tua vida eu quero dizer esta noite, se o Espírito de Deus entrar na tua vida, tu vai ressuscitar e tu vai ser mais um vencedor. Evacaia, segura a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus venceu o Satanás, segundo a palavra dele. Louvado seja Deus! A Bíblia diz que quando Satanás veio tentar Jesus no deserto, ele não venceu Satanás, graças a Deus, somente com choro. Ele não venceu Satanás, graças a Deus, somente com louvor. Mas ele venceu Satanás com o poder da sua palavra. Aleluia! Diz também que no livro do Apocalipse, aí apareceu João, um Deus, graças a Deus, que o seu cabelo era branco como a neve. A Bíblia diz que os seus olhos eram como chama de fogo, e na sua boca havia uma espada aguda e afiada de dois gumes. Aleluia! Espada é essa, não, é o poder da palavra de Deus. Aleluia! Se a espada está cortando a tua vida, deixa ela cortar, porque a Bíblia diz, graças a Deus, que a espada de Deus, ela corta para o seu sangue, ela cura nesta noite a tua vida. Aleluia! A palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, aleluia! É sobre a palavra de Deus, meu irmão, que a cura da tua família vai acontecer. É sobre a palavra de Deus que esse câncer nessa noite, se tu ouvir, se tu crer, vai ressuscitar os teus sonhos. Te coloca ele nesta noite, vai colocar no sábado do horário. Esta noite eu só quero dizer para você, o poder da palavra de Deus nesta noite. Aleluia! Aleluia! Eu sei que a palavra de Deus ressuscita sonhos nesta noite. Esse poder, aleluia! Eu sei que a palavra de Deus foi o inferno nesta noite. Aleluia, Senhor! Glórias a Deus, quanto crê, glórias a Deus, que só o poder da palavra transforma a vida do homem, glórias a Deus. Eu creio nessa palavra. Aleluia! Essa palavra que dá vida do crente. Glórias a Deus, noite eu coloco o Senhor esta noite. Coloca você sobre a tua enfermidade nesta noite. Você que tem uma enfermidade no estômago, olha, você tiver uma enfermidade nesta noite, você tiver enfermidade na cabeça, aonde tu tiver enfermidade, não é eu que curo, mas a palavra de Deus, segundo a tua palavra, segundo a palavra de Deus nesta noite, ela arranca o câncer, ela arranca a doença, ela arranca a angústia, se você está triste, coloca a mão no teu coração. Deus amado. Glórias a Deus. O Espírito de Deus está tomando a igreja nesta noite. Nossa, poderosa. O Espírito de Deus vai soprar. Se você não consegue sentir, dá liberdade para Deus. Deus não arranca o coração. Ouve a palavra de Deus nesta noite. Glória, glória, glória. Creio que o Espírito de Deus vai tocar no quarto campo da igreja. Deus vai levar fogo nesse lugar. Coloca a mão sobre a enfermidade. Muita coisa está passando por céu do Senhor. Oh glória, creia nessa oração esta noite. Aleluia! Deus eterno Pai. Eu oro, Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, meu Deus, ó Deus vivo, ó Deus poderoso, ó Deus Senhor da tua palavra, não sou eu que curo, tu bem sabe disso, ó Deus, tu bem sabe que eu não faço nada, eu não tenho nada, eu não faço nada, mas eu cheguei esta noite, ó Deus, tu tem palavra para cura, tu tem palavra para libertação, as nenhuma enfermidade agora, ó meu Deus, arranca essa enfermidade, o câncer agora, começa a
de sepulcro. O nome de Jesus, o poder da sua palavra vai sair de enfermidade no estômago agora. Vai saindo o demônio da enfermidade, vai saindo o demônio do câncer, vai saindo o demônio do vício, vai saindo agora. Demônio da maldição agora. Vamos desfilar agora, vai queimando agora, meu Deus. Espírito de doença, aonde está alojado, eu falei em nome de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus agora, meu Deus. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Vai tocando agora, Senhor, assim como tu tocou, Senhor, nos ossos, Senhor, tu tocou na carne, Senhor. Toca agora, Senhor. Começa a reparar agora, começa a arrancar a doença agora, começa a arrancar a doença agora. Meu Deus, está passando teu sangue agora, meu Deus, está passando teu sangue. Vai quebrando a enfermidade, sai doença agora, em nome de Jesus, sai enfermidade, sai agora, sai agora, sai agora, demônio de maldição agora, vai saindo desse corpo agora, vai saindo desse corpo, vai sair dessa família, demônio de tristeza, sai agora, vai queimando agora, em nome de Jesus, é segundo o nome de Jesus, é segundo o poder da sua palavra nesta noite, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai queimando agora, Senhor, o câncer, ó Deus, ó Pai, vai queimando, Senhor, a doença, Senhor, ó meu Deus, no intestino agora, ó meu Deus, o coágulo de sangue na cabeça agora, meu Deus, tu tem poder para curar, meu Deus, em nome de Jesus, sai a doença, sai o demônio desta casa, sai o demônio agora, espírito maligno, espírito de feitiçaria, espírito de bruxaria, tenta estilar, sai agora em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Nesta noite, irmão, eu creio que Deus tocou em vidas aqui. Você vai testemunhar a bênção de Deus. Você vai testemunhar a vitória de Deus. Nesta noite, tem pessoas aqui que foram curadas. Em nome de Jesus, você vai contar testemunho aqui na igreja. Amém, irmãos? Irmãos, o horário se avançou. Eu vou passar para o servo do Senhor nesta noite. Mas eu creio que nesta noite Deus fez algo aqui. Deus fez grandes coisas aqui, se você crê. Deus creu na palavra de Deus, levante a mão. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu agradeço a próxima oportunidade. Eu vou passar para o servo do Senhor, glórias a Deus. E a igreja recebe o servo do Senhor agora, em nome de Jesus. Palmas para Jesus.